Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta terça-feira, e uma terça-feira que, olha, torcedor cruzmaltino, promete. A janela, enfim, foi reaberta. Ontem, dia 1º de abril, além de ser o dia da mentira, foi dia também em que o torcedor vascaíno voltou a ver nos canais de YouTube ou na imprensa notícias sobre reforços. Enfim, nomes que possam chegar a esse elenco, mudar o nível de jogadores e automaticamente fazer com que o Vasco possa ter um 2024 um pouco mais tranquilo. E a gente, é claro, aqui neste Acorda Vascão irá trazer a você aí, torcedor vascaíno, mais informações sobre nomes que estão sendo nesse momento sondados pelo Cruz Maltino. Tem até, presidente do América Mineiro, que nesse momento tem os jogadores Martim Benítez e Emanuel Martínez falando sobre a procura do Vasco por um atleta do Coelho. Além disso, vamos falar também sobre Cidade do Vasco. O que é isso? Que papo é esse de Cidade do Vasco e Miguel Pereira? É mais uma mentira implantada pela imprensa cruzmaltina? Ou é realmente uma realidade? Um projeto audacioso, gigante e que poderá revolucionar o futebol brasileiro. Além dessas, muitas outras informações aqui neste Acorda Vascão, que chega aí na manhã desta terça-feira à sua casa ou ao seu trabalho, no seu smartphone, com muitas novidades. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Tá vendo? Bem abaixo aqui deste vídeo, tem a palavrinha inscreva-se com o sinalzinho do YouTube ao lado. Aperte nela para fazer parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito aí com você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o like, curta o nosso vídeo, compartilhe esse link no vídeo e também do canal para os seus amigos e ative também o seu sininho de notificação. Show? Vambora falar logo de Vasco da Gama? E eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão já falando sobre contratações, já falando com você, torcedor vascaíno, sobre reforço, porque o Vasco da Gama vai reforçar o seu elenco para esta temporada de 2023. A grande prioridade do Vasco nesse momento é da posição de volante, isso é nítido. A gente não precisa ficar indo muito além para trazer essa informação a você. É algo que eu digo, é algo que provavelmente os canais que você acompanha dizem também. O canal Atenção Vascaínos, o canal Machão da Gama, o canal Futebolaço, o canal Mário Coelho Vasco, o canal Vasco em Família, não sei. O canal que você acompanha vai trazer essa informação. E com todo o respeito do mundo, se não trouxer, está errado. Pois hoje o Vasco procura um volante nesta janela de transferências. É a prioridade do técnico argentino Ramon Dias. A prioridade, pelo menos, que o técnico passou ao departamento de futebol. O que a gente espera que seja cumprido. Até porque, né, é importante lembrar aqui, até o momento o Vasco ainda não tem um diretor executivo. O Vasco não tem um profissional para ir ao mercado e contratar. Vai ficar nas costas de Lúcio Barbosa, de Ramon Emiliano, dos diretores executivos da 777, de fazerem essa ponte aí no mercado do futebol brasileiro entre Ramon e o jogador, que no caso o técnico argentino quer para a temporada de 2024. A cereja do bolo para a posição de volante é o Marlon Freitas. A gente trouxe, inclusive, ontem, salvo engano, no Fala Gigante, e a expectativa é que nesses próximos dias, nessa semana, uma proposta venha a ser oficializada pelo volante que hoje pertence ao Botafogo, um dos grandes destaques, inclusive, do Alvinegro nesse primeiro semestre de 2024. O ano ruim que o Marlon Gomes fez naquele segundo turno de Campeonato Brasileiro, não apenas ele também, como Tiquinho, Eduardo e todo o elenco alvinegro, mudou, virou a chave. Nesse momento, Marlon Freitas vem sendo uma peça importante para o Botafogo. Um atleta escorraçado, um atleta questionado, hoje é novamente uma peça de confiança para o setor de meio campo botafoguense. E também aí uma peça importante para o próprio torcedor alvinegro. Então, a chave hoje do Marlon Freitas dentro do Vasco é outra, meu amigo torcedor. O momento vivido por Marlon é outro. Hoje a situação é diferente. E o Marlon realmente vive
no caso, uma outra fase e automaticamente, por viver essa outra fase, se distancia um pouquinho sim do Vasco. Mas a expectativa é que nesses próximos dias o Vasco faça a oferta, até porque a gente trouxe também a vocês no Fala Gigante ontem que foi colocada uma data aí pelo Juventude, né, pela contratação do volante Kaique. O Kaique foi um nome consultado, um nome em que Vasco, São Paulo, Corinthians, Grêmio e Vitória, esses 5 clubes, se interessaram. Um volante de 28 anos, que hoje tem seus direitos econômicos ligados ao Juventude. Desses 5 clubes do futebol brasileiro, querem a contratação do volante Kaique. O Juventude colocou um tempo no mercado. A partir de segunda-feira vai haver propostas, tanto do Juventude como empresário do jogador, para definir o futuro do volante Kaique. Somente a partir de segunda-feira, que é após aí a final do Campeonato Gaúcho, que estará acontecendo nesse próximo final de semana. Então, o Vasco quer contratar o Marlon Freitas, é o plano A. O Kaique é o plano B. Então, para dar início ao plano B, é necessário primeiro entender se o plano A não dará certo. E para que tudo aconteça em uma ordem cronológica correta, e num encaixe bom, o Vasco tem até segunda-feira para definir a situação do Marlon. Se até segunda-feira a situação de Marlon Freitas não for definida, o Vasco vai dar início à situação do volante Kaique. E o Vasco quer definir nessa semana a situação do Marlon. É o volante pedido por Ramon, é o plano A. Mas para todo plano A, inclusive isso foi assunto de um vídeo nosso, tem um plano B, que é o volante Kaique do Juventude. O próprio empresário do jogador, no caso o Ricardo Mendes, esclareceu aí nestas últimas horas, né, ao canal Na Torcida Vascaíno sobre a situação do Kaique, disse que até o momento o empresário dele não chegou nada por parte do Vasco, porém o Júlio Rondinelli, que é o diretor executivo hoje do Juventude, disse assim, ó, nada formal do Vasco até o momento. Então, enquanto o Ricardo Mendes diz que não chegou nada por parte do Vasco, o diretor executivo do Juventude, Júlio Rondinelli, diz que nada formal ocorreu, ou seja, já houve sondagem, mas nada oficial. Caso venha a ser oficial, o Vasco da Gama fará apenas após a recusa de Marlon Freitas. Então, o Vasco aí no mercado ativo à procura de reforços a pedido do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Inclusive, né, além, é claro, de Marlon Freitas, outros nomes, caso o Marlon, é claro, aceite o projeto e o Botafogo aceite a proposta, chegarão no Vasco. É isso que se espera. A prioridade é um volante. Mas não é por isso que o Vasco vai lutar, vai brigar, vai analisar outras frentes no mercado do futebol brasileiro. E nesse momento, a gente trouxe a vocês ontem, tanto no Fala Gigante quanto no Boa Noite Gigante, 2 nomes do América Mineiro interessam ao Vasco. Um é um nome forte nos bastidores e outro é um nome que o Vasco já até procurou. Fala aqui de Emanuel Martínez e Martim Benítez, 2 jogadores argentinos. Martim Benítez cria das categorias de base do Independente e o Emanuel Martínez cria das categorias de base do River Plate, clube no qual, inclusive, o próprio técnico hoje do Vasco, Ramon Dias, tem uma baita de uma identificação. E nestas últimas horas, o presidente, né, da SAF do América Mineiro, ele foi perguntado pelo canal Na Torcida Vascaínos novamente, nosso grande amigo e companheiro Léo Lacerda, sobre a situação de Martim Benítez. Ontem foi um alvoroço, né? A gente vê quando o assunto interessa ao torcedor, a partir das visualizações do nosso canal, a partir do momento que a torcida fala, os burburinhos, né, do torcedor nas redes sociais. Ontem, a Net Vasco subiu uma enquete sobre, por exemplo, o desejo do torcedor de ter, né, o retorno de Benítez, e estourou, assim, mais de 90% de aprovação da torcida para que Benítez volte ao Vasco da Gama. Além disso também, né, ontem o vídeo que a gente colocou falando sobre Benítez passou das 23 mil visualizações. A gente, é claro, não quer fazer vídeos aqui para trazer vocês assim de uma forma apelativa, mas a gente começa a entender que você aí do outro lado muito provavelmente se interessou pelo assunto Martim Benítez. Então é um nome que tem, por incrível que pareça até, porque fez parte do elenco que caiu a Série B do Brasileiro em 22, mas é um nome que tem o agrado do torcedor vascaíno. É um nome que o vascaíno gosta. E a partir do momento que foi, né, dada essa informação de que o Benítez poderia estar voltando ao Vasco da Gama, o torcedor ficou muito animado. E ao ser perguntado Marcos Salum sobre a situação envolvendo o Benítez, o presidente da SAF do Coelho disse que até o momento não chegou nada do Benítez. Mas sobre Manuel Martínez, o Marcos Salum mudou o assunto, mudou o tom da conversa e revelou que o Vasco perguntou sobre o Martínez na semana passada. Então, se o nome do Benítez é um nome forte até o momento, apenas nos bastidores da colina histórica, o nome de Emanuel Martínez não é mais forte apenas dentro do Vasco, como também fora do Vasco,
e o Vasco já até procurou o América Mineiro para entender a situação desse jogador. O Vasco tem por interesse sim contratar o Emmanuel Martinez, é um volante bom, a gente trouxe os números desse jogador no Boa Noite Gigante ontem, de verdade mesmo, vá lá dar uma olhada, não tô falando isso para gerar visualização no nosso canal, mas para você ficar de olho, não tem por que eu trazer todos os números novamente desse volante aqui nesse Acorda Vascão, acredito que é até um desrespeito a quem já viu Boa Noite Gigante ontem. Então dê lá uma olhada, por volta, salvo engano, dos 10 a 15 minutos a gente trouxe os números assim impressionantes, Emmanuel Martinez com a camisa do América Mineiro no Brasileiro do ano passado. Assim, é surreal, ele é o primeiro em desarmes, primeiro em bolas recuperadas, é o primeiro em vários números aí com a camisa do Coelho na temporada de 2023, tem contrato com a América até o final de 25, ele foi um atleta comprado pelo América Mineiro junto ao Barcelona de Guayaquil na temporada de 2022, é um jogador que hoje está no mercado, um jogador que quer sim buscar um clube de elite. Hoje o América Mineiro, infelizmente, é o clube que vai disputar a Série B do Brasileirão. Não é o objetivo da carreira de Emmanuel Martinez disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco, de primeiro momento, se interessou, mostrou interesse, inclusive, em um empréstimo com opção de compra no final do contrato, mas o América Mineiro não quer aí, no caso, esse empréstimo. O América Mineiro tem por interesse uma negociação, porém, através de uma venda dos direitos econômicos. O América Mineiro pagou em 2022 7 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos de Emmanuel Martinez. Então, não vê sentido o clube mineiro em agora emprestar o jogador e acabar perdendo investimento. Por isso, hoje o Coelho quer a venda dos direitos econômicos de Emmanuel Martinez. Uma venda que giraria no valor de 2 milhões de dólares, de acordo com informação lá do nosso grande amigo Carlos Berbert. Esse seria o valor. 2 milhões de dólares pela venda em definitivo do volante argentino. Vasco está analisando, é difícil. Hoje o Cruzeiro também aqui do futebol brasileiro tem interesse na compra dos direitos econômicos do jogador. Hoje, de acordo com informações que o próprio Carlos Berbert trouxe, houve aí dificuldade de adaptação de um familiar de Emmanuel Martinez a Minas Gerais. Então, exatamente por esse motivo de haver uma dificuldade em adaptação, sair para vir ao Rio de Janeiro e passar 7 meses aqui não valeria a pena. O Emmanuel Martinez foi difícil se adaptar a Minas e agora, né, depois de adaptação, com tanta dificuldade, o Emmanuel Martinez não vê lógica em sair de Minas Gerais, vir ao Rio de Janeiro, passar 7 meses aqui e depois voltar para Minas Gerais. Tá entendendo? Então, exatamente por esse motivo, o próprio América e também o Emmanuel Martinez, caso haja uma negociação, é em definitivo. É para ele vir com tudo, mala e cuia, como dizem, morar no Rio de Janeiro. Não passar um período, não passar apenas 7 meses. Mas é um nome sim que interessa a diretoria do Vasco, mas para chegar ao Vasco da Gama será necessário um investimento. O contato Vasco foi feito há mais ou menos uma semana atrás. Até o momento, segundo Marcos Salum, apenas Emmanuel Martinez foi procurado pela diretoria vascaína. Será que Martim Benítez será o nome procurado em breve? Vamos ficar de olho e, é claro, se tivermos novidade, traremos a vocês. E olha, Vascão, para fechar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre um assunto que movimentou muitos bastidores aí, né, do torcedor vascaíno nesses últimos dias, que é sobre Cidade Vasco. Que loucura é essa? Que papo é esse de Cidade do Vasco e Miguel Pereira? Às vezes tem algo que dá uma nostalgia, né? E esse papo de Cidade Vasco dá uma nostalgia a mim. Por quê? Eu comecei esse canal aqui lá no ano de 2020. Em 2020, um dos primeiros assuntos que eu trouxe aqui, se você inclusive é um inscrito do canal há muito tempo, você vai lembrar e eu quero que você coloque aí nos comentários. Em 2020, um dos principais assuntos que aconteceram ali no segundo semestre de 20 foi a Cidade Vasco, ou salvo engano no início de 2021, não lembro, mas quase certeza que foi em 20. Cidade Vasco, então, eu lembro muito bem do início desse projeto, foi o Zé Colmeia, o idealizador desse projeto, junto ao prefeito, salvo engano, de Miguel Pereira, um projeto que, na época, ganhou muita força no meio da torcida do Vasco, mas que, com o passar dos anos, o fato do Vasco ter se tornado SAF, acabou caindo, assim, um pouquinho, não em desuso, né, mas ficou um pouquinho longe dos holofotes. E nesse último domingo, voltou com força máxima, é exatamente o prefeito Miguel Pereira, André Português. E nesse último domingo, como a gente trouxe, né, esse assunto voltou com força máxima a partir do jornalista Gilmar Ferreira, e trouxe a informação que nessa semana, nesses próximos dias aí, o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, deverá estar assinando esse contrato, um contrato de parceria com a prefeitura de Miguel Pereira, com, no caso, o contrato assinado, né, pelo prefeito hoje da região, André Português, além do prefeito, a rede também Lagueto de Hotéis e Resorts para essa construção da sonhada Cidade Vasco. O empreendimento
É um resort, só para trazer a informação a vocês, um campo de futebol, um ginásio poliesportivo, cerca de 800 apartamentos, um hotel no caso, né, decorados aí para receber inclusive times de futebol masculino e feminino em período de pré-temporada, principalmente, é claro, o Vasco da Gama. O projeto não deverá ter custo algum para a SAF do Vasco. Pretende aí esse projeto ser construído em até 2 anos. É um modelo hoje muito semelhante ao que acontece no Rio Grande do Sul. Grêmio e Inter estão desenvolvendo também esse projeto de ter uma cidade, né, um espaço para realizar pré-temporada, intertemporadas. Por exemplo, o Vasco hoje está passando 27 dias sem jogos oficiais. Poderia ir para Miguel Pereira e passar um período lá. O Vasco, nesse do ano, viajou para o Uruguai, Ponta del Este. Poderia ir para Miguel Pereira e passar um período lá. Então, realmente as coisas estão andando. A ideia é erguer na cidade serrana um complexo hoteleiro e esportivo com a marca do clube. Isso vem sendo trabalhado já há quase 5 anos aí por Fernando Lima, que é o Zé Colmeia, como a gente trouxe lá no início desse assunto. Então, tá saindo sim. A cidade do Vasco vai sair do papel. Miguel Pereira foi o local escolhido. Um local com mais de 125 quilômetros. Aí, no caso, será essa cidade Vasco, um resort aí gigante que estará assim, aqui, né, perdão, no Rio de Janeiro, nesta região. E a gente aqui separou umas palavrinhas do próprio Zé Colmeia, nosso grande amigo e parceiro aí, falando sobre essa cidade Vasco em uma conversa com o canal Fanático Vascaíno lá no ano de 2021. Zé, fala daí, que loucura é essa, Zé? Que papo é esse de cidade do Vasco? Vai sair do papel ou é apenas mais uma loucura? Dê uma olhada aí nas palavras do Zé Colmeia. Então eu estou entregando ao Vasco uma área maior do que a do CT daqui, 100 mil metros quadrados, certo? Eu estou entregando ao Vasco essa área conforme o projetista do Vasco, que eles configurarem. Toda a terraplanagem, mão de obra, máquina, tudo por conta da prefeitura de Miguel Pereira. Eu já tenho um grupo que vai levantar, sem ônus algum para o Vasco, o hotel, que eu estruturei para ter o quarto do Bellini, do Raffanelli, do Barbosa, do Augusto, do Orlando Lelé, da Marta, do Romário, do Edmundo, entendeu? Dos grandes ídolos do Vasco, entendeu? Mazzaropi, Acácio, entendeu? Então, eu tenho um projeto todo viabilizado para o Vasco. Para quê? Para o Vasco ter um lugar para quando esteve agora lá em Bragança Paulista, não, vai ficar na casa do Vasco, na cidade do Vasco, em Miguel Pereira. O Vasco vai ter um lugar para ele fazer a pré-temporada dele e na mesma pré-temporada fazer dinheiro. Como isso, Zé? O Vasco vai para Miguel Pereira, entendeu? O Vasco... mas e o hotel? O hotel vai ser administrado por uma rede hoteleira e o Vasco vai ter 0,800 sempre que estiver lá. Todo sócio torcedor vai ter direito a descontos, porque é um lugar para ter festas todo ano, todo mês quase vai ter festa lá. Projetei, editei e temos a autorização do Pelé de fazer a estátua do Pelé com a camisa do Vasco, porque Miguel Pereira foi um lugar onde que teve muita escravidão por causa das fazendas de café. O projeto tem 6 campos, um mini estádio e todo o complexo de academia e tal. Lá, ou seja, ainda é maior do que o nosso CT. São 90 mil metros quadrados. Torcedor vascaíno, não é loucura, não. Vai sair do papel. O Vasco terá uma cidade, uma coisa aí de louco, né? Tenho certeza que vai parar. Você aí, que é do Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, vai sair da sua região, se tiver condições financeiras, e fará questão de, quando vir ao Rio de Janeiro, conhecer Miguel Pereira, conhecer a cidade do Vasco. Então agora, além de São Januário, seu objetivo daqui a 2 anos será também conhecer a cidade do Vasco da Gama, que ficará em Miguel Pereira. Parabéns, Zé! Parabéns a você, Zé Colmeia, por mais um trabalho feito ao Vasco. Sede aqui da Lagoa tá um absurdo. Trabalho também do Zé. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, desta terça-feira. Retornaremos agora, já pela parte da tarde com Fala Gigante. Temos também a Boa Noite Gigante na parte da noite. O que não falta é conteúdo hoje a você, torcedor vascaíno. Que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.